forma. Nós somos corintianos e nas lives a gente procura ser analista. Exato. A gente não procura ser torcedor. Apaixonado. Não, porque é difícil, Vilela, você manter ali uma opinião racional. Entendi. E às vezes a crítica ela é necessária. E ela é importante também. Porque não é porque você torce pro Corinthians que tudo no Corinthians tá lindo. Eu vi, o pessoal tava te criticando esses dias, porque que você falou foi do técnico? O que foi? Que tomou o chapéu do Botafogo? Exatamente. Foi. O que foi o lance? Porque o Corinthians tomou o chapéu do Botafogo no técnico, no Luiz Castro, técnico português. Qual que foi o contexto disso? O Corinthians fez uma proposta pro Luiz Castro, o Luiz Castro disse sim, que é um técnico português, é um técnico que tá no alto raio do Catar. O Corinthians tomou 200 mil negativas, conversando com 200 técnicos diferentes, e aí chegou no Luiz Castro, o Luiz Castro topou, isso na sexta-feira. No sábado à noite... Pra mim tava certo já. Tava definido. Aí no sábado à noite o Botafogo conversou com ele e ele topou o Botafogo. Porque agora o Botafogo tem um dono. Botafogo... É o John Textor. Que é nome de camisinha, né? John Tex. John Tex? John Tex. Textor. John Tex. Textor. Nome de camisinha. E ele é um bilionário, dono do Crystal Palace da Inglaterra. E aí o Botafogo tem muito dinheiro. Aí foi lá e convenceu o cara. Pagou a multa, vamos pagar a multa. Vai pagar a multa, convenceu o cara e o cara... Então, o Corinthians tomou um chapéu do Botafogo, na minha opinião. E eu disse isso. E aí, muitos torcedores do Corinthians ficaram bravos, porque essa é a diferença. Eu não tô pra agradar a torcida do Corinthians. Mas só me explica uma coisa, eu não sei como funcionam os bastidores. Quando o Corinthians conversa com o cara e ele topa, e aí no outro dia ele topa com outro, quer dizer que não tinha nada assim. Falta de ética, né? Falta de ética. Vira um leilão, né? Vira leilão. Claro. Então, assim... Até melhor que não tenha vindo, né? Não, mas desculpa, eu te interrompi, você ia concluir. Não, então a diferença entre os canais que fazem conteúdo e que são torcedores, para o nosso caso, que somos torcedores, mas somos jornalistas, nós colocamos o jornalismo acima de tudo. Eu sou corintiano, sim, e se revelar corintiano, revelar o clube, para muita gente é um problema. Que eu respeito. Que não revela. Tem muito jornalista que não revela. E eu respeito. Mas... eu acho que até por uma questão... De você, tá falando mal do Corinthians. Exato. Como você, corintiano, falando mal do Corinthians. Isso. Na verdade, você tá analisando... Exato. Exatamente. É porque a nossa análise era diferente do cara da arquibancada, muitas vezes. Eu não tô falando em termos de análise de jogo, de esquema tático, de como o time tá jogando, não. Porque o torcedor, ele sabe o que tá rolando ali. Mas às vezes analisar o porquê que esse treinador não é um nome bom, porque não vai se encaixar bem determinado jogador no clube, por que está acontecendo com fulano. Então, assim, a nossa visão e a nossa vivência ali de estar à beira do campo durante tanto tempo, sabe? Ali, ó, bracinho cruzado ali, microfone aqui, vendo o treinador falar, vendo o jogador. Então, assim, é uma outra visão, é uma outra experiência que a gente tem. E às vezes o torcedor não entende. É evidente, aí eu considero absolutamente normal. O torcedor, ele é paixão. O torcedor não é razão. Né? Dificilmente ele vai agir com a razão. Mas para ele é passional. A coisa é... Mas isso também é um pouco do fenômeno que a gente vive hoje em dia, também nas redes sociais. Porque as pessoas hoje, elas vivem dentro de bolhas e elas só enxergam aquilo que elas querem enxergar e só ouvem aquilo que elas querem ouvir. E se você fala algo diferente do que elas querem ouvir ou do que elas querem enxergar, elas enlouquecem. Seja... sobre qualquer aspecto. Assunto, qualquer aspecto. Então as pessoas, elas não eu, por exemplo, eu procuro ouvir, ler todos os lados da questão, todas as opiniões. O cara falou isso, quero ver o que o outro falou. O cara pensa assim, deixa eu ver o que o outro pensou também, para tirar a minha própria conclusão, né? Mas as pessoas não fazem isso, porque elas vivem na bolha.